A graça e a paz, você é bem-vindo em nome de Jesus. Vou colocar aqui o cronômetro para que a gente não se perca. O irmão Elcio falou uma verdade, que nós temos que aproveitar enquanto nós podemos nos reunir de forma livre. A gente não sabe do futuro. Eu espero que não, mas pode ser que a única palavra que sobre é aquela que já está na sua mente e no seu coração. Você está lendo a palavra? Leia. Nós estamos compartilhando com os irmãos estudos, sobre o livro de João. E o pastor Wagner, no domingo passado, falou sobre a ressurreição de Lázaro. E nós vamos estar dando sequência neste livro de João. Por que João? João é um livro diferenciado, ele é rico. Ele traz a síntese daquilo que a Bíblia coloca para nós. Se você quer um resumo bíblico do que é a Bíblia, leia João. Esse é o principal livro, o primeiro livro que você deve indicar àquele que não conhece Jesus. Este livro trata-se do resumo. Se nós tivéssemos que escolher um livro da Bíblia, escolhêssemos João, nós estaríamos bem servidos durante a nossa vida, porque ele trata daquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Nós estamos falando sobre João. João era galileu, nasceu na Galileia, ele vivia ali às margens do lago de Genezaré, conhecido também como Mar de Tiberíades. Ele veio de uma família de pescadores. Interessante que ali era um grande lago de água doce e fica ao norte de Israel. Portanto, vamos dar início. Então, eu vou convidar você a participar da leitura que se encontra em João 12, de 1 a 1. João 12, de 1 a 11. O texto é: Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Prepararam ali uma ceia. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor foi dado aos pobres? Ele disse isto não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim nem sempre terão. Uma numerosa multidão de judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá só por causa dele. Não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram a crer em Jesus. Nossa mensagem hoje, o tema é o valor de Cristo e a resposta dos corações. Senhor Deus Pai, graças, Senhor, te damos, Senhor, porque Tu és Deus. Tua palavra, Senhor, foi lida, Senhor, que Tu possa, Senhor, estar conduzindo segundo o Teu Espírito Santo, ó Pai. Te louvo e te agradeço, ó Pai, por essa manhã e fala aos nossos corações em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. João 12 está marcando aí um momento crucial no ministério de Jesus. Estávamos aí a 6 dias da Páscoa e Jesus estava caminhando para a sua morte. Então, João, de forma muito rica, ele começa a trazer um detalhamento dos eventos finais que Jesus iria viver. No capítulo anterior, como disse o pastor Wagner, pregou sobre a ressurreição de Lázaro. Esse foi um evento que causou grande comoção naquela região. Causaria também na nossa, acredito, hoje. Ou seja, polarizou ainda mais os corações. Aqueles que estavam divididos entre
acreditar em Jesus ou não acreditar, na realidade ficaram mais divididos com esse advento, com esse fato. Muitos creram, mas outros buscaram motivos para condená-lo. Agora vemos Jesus em Betânia, com Lázaro, Marta e Maria em um jantar, que reflete gratidão, devoção e contraste de atitudes com relação a ele. Não é diferente. Hoje, quando nós apresentamos Deus, quando nós apresentamos Jesus, o mesmo acontece. Alguns aceitam, alguns rejeitam. E o mesmo acontecia naquela época. Neste texto encontramos personagens cujas ações revelam respostas distintas ao valor de Cristo. Vamos ver. Maria demonstra um amor extravagante e adoração. Uau! Poucos textos na Bíblia mostram um texto descrevendo tamanha adoração. Foi uma participação não só física como espiritual, como também com os seus bens. Maria, na realidade, ela se entregou naquela adoração. Marta, focando no serviço na presença de Deus, como de costume. No evento passado, lembra? Quando Jesus foi aonde ela estava, trabalhando. Nós estamos muitas vezes na igreja e será que nós estamos prestando atenção em Jesus, em Deus? Lázaro testemunhava o milagre recebido à mesa de Jesus, partilhando. Nós temos partilhado aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida? Os milagres que o Senhor tem concedido a você, as proteções, as provisões. Nós temos partilhado daquilo que o Senhor tem feito conosco. Judas, quando o nosso foco está no material, nós não percebemos Jesus. Quando nós somos umbiguistas, como nós estamos prostrados em nosso problema, nossas dificuldades, nós não conseguimos enxergar aquilo que Jesus está fazendo ou quer fazer. É importante que nós reconheçamos e sintamos a presença do Senhor. E os líderes religiosos? Eles estavam preocupados consigo próprios, temiam suas posições. Jesus o ameaçava, porque eles tinham receio de perder suas posições nas sinagogas, como os líderes. Então, eles realmente temiam com relação a isso. Esses exemplos nos desafiam a refletir. Como estamos respondendo na presença de Deus? Você está aqui agora. O que você veio buscar? Você veio buscar a Deus? Como é que você respondeu ao louvor? Como é que você respondeu ao versículo lido na abertura? Como é que você respondeu à oração de intercessão? Qual tem sido teu engajamento, a tua participação nesse momento no louvor ao Senhor? Vamos começar a discorrer, então, nos versículos. Vamos ver aí versículo 1 e 2, onde nós vemos o cenário da adoração e comunhão. O versículo diz: 6 dias da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa. Interessante que João não descreve isso, mas este jantar ele foi, na realidade, na casa de Simão. Ele foi na casa de Simão, um leproso que foi curado. Então, ali, eles estavam provavelmente fazendo uma dupla comemoração. A cura do leproso, de Simão, e também a comemoração da ressurreição de Lázaro. Você encontra isso em Mateus 26, de 6 a 13. Leia, é interessante. E ali relata, então, aonde foi esse jantar. Lázaro, você já se imaginou no lugar de Lázaro? Coloque-se agora lá naquela mesa. O Senhor está à mesa, uma mesa de madeira, você está sentado num banco, as pessoas estão ali, eles estão te olhando. Como é que você está se sentindo? Você é o ressuscitado. Você já pensou? O que as pessoas veem em você?
Você pode dizer, mas Roberto, eu não ressuscitei. Ressuscitou sim. Você era morto nos seus pecados. Como eu? E Jesus te resgatou da morte. E o que o Senhor, que Jesus tem sido refletido na sua vida. O que as pessoas estão vendo em você. Você está partilhando o milagre daquilo que Deus fez. Você é um ressurgido das cinzas, meu irmão. Você nasceu da morte como Lázaro. Nós só não passamos pela física, mas espiritualmente nós somos transformados. E o que você tem refletido? À mesa onde você está, o que as pessoas estão vendo em você? Jesus em Betânia, um lugar de refúgio. Jesus foi ali um pouquinho descansar antes do confronto final. Na realidade, a ressurreição de Lázaro já havia mostrado a sua autoridade. Esse, na realidade, foi o 7º sinal. Uma das características de João é: os 7 sinais do Evangelho de João mostram que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E havia uma série de sinais que seriam feitos que estariam ali predizendo e anunciando o fim. E esse, então, foi o 7º. Vamos relembrar. Transformação da água em vinho, João 2. Cura do filho de um oficial real, João 4. Cura de um paralítico no tanque de Betesda, João 5. A alimentação dos 5.000, João 6. Ainda em João 6. A cura de um cego de nascença. E aí, agora nós vemos em João 11 a ressurreição de Lázaro. Betânia era um vilarejo muito próximo de Jerusalém, cerca de 4, 6 quilômetros a separavam. Era talvez uma rota de passagem, muito próximo da cidade de Jerusalém. Marta, Lázaro e Jesus à mesa. Ali nós vemos gratidão, expressa de maneiras diferentes. Marta servindo e Lázaro testemunhando a obra de Cristo. Cada um contribuindo com o seu papel. Como aqui. A pessoa que está pregando, a pessoa que está dirigindo, você que está aí, os irmãos que estão na recepção, não existe diferença nenhuma, porque nós fazemos parte do grupo que está aqui para louvar o Senhor. Qual é a diferença? Cada um tem uma função. Ponto. Como é que você está contribuindo? Como é que você veio aqui louvar? Como é que você veio aqui? Você veio de coração? Você realmente veio buscar o Senhor? Mas uma coisa aqui que é interessante, que é unânime no grupo, que deve ser unânime na minha vida e na sua, é manifestação da adoração. Nós vemos que era uma família que honrava a Deus. Era uma família que honrava a Deus. Era uma família que estava comprometida com Jesus, compromissada. Era uma família que desfrutava de uma íntima amizade com Jesus. E Jesus estava na casa. A pergunta é: sua família honra ao Senhor? Ela é comprometida com o Senhor? Você desfruta com a sua família da intimidade de Cristo, de Jesus, compartilhando, orando, pedindo, agradecendo? Jesus está na sua casa? Interessante que ontem nós tivemos o ensaio, né? Me permite os irmãos do louvor. Nós tínhamos 5 crianças aqui ontem. Maravilha, né? Eles cantando, as crianças cantando junto mais alto, né? Mas eles se entenderam e o louvor está ótimo, isso que é importante. É isso. Nós estamos trazendo os nossos filhos, muitos poderiam pensar, sábado de manhã é dia de eles descansarem. Descansar não, meu irmão, eles vão ter muito tempo na vida para descansar. Nós temos que influenciar e exercer influência aos nossos filhos, influência espiritual, minha irmã, cristã, baseado na Bíblia, enquanto nós podemos. Porque o tempo está ficando difícil. Eu creio que nós vamos chegar num tempo onde nós vamos ter que ter uma procuração escrita e assinada, lavrada em cartório, para dar um beijo e abraço no nosso filho. A coisa está complicada. Jesus, ele está na sua casa?
Como estamos servindo a Cristo? Estamos usando nossos dons, talentos e oportunidades para mostrar gratidão? Nós temos tido um coração grato. E por que eu digo dons e talentos? Porque dons é aquilo que o Espírito Santo te concede. Todo mundo tem um dom. Você tem que procurar o seu dom. Se você não conhece, não sabe, procure os pastores da PIB e fale, eu quero conhecer qual é o meu dom e eu quero exercitá-lo. Talento é aquilo que tecnicamente e academicamente você adquire, através do seu estudo, do seu aprendizado, da sua profissão. Isso tudo nós estamos colocando perante o Senhor. Seguindo, nós vamos aí para o versículo 3, a adoração extravagante de Maria. O versículo diz, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância de perfume. Coisa interessante, nardo puro, equivalente a 1 ano de salário de um trabalhador simples, 300 denários. Ele é produzido nos campos do Himalaia, entre Tibete e a Índia. É um bálsamo feito de ervas aromáticas, sendo puro e trazido de longe, em lombo de camelo, o tornava inestimável, um produto para poucos. E Maria o tinha. Aqui alguns estudiosos acham que, eu não creio dessa maneira, que esse frasco estava com ela porque ela usou no sepultamento de Lázaro. Eu não creio porque ele estava fechado. E eu vou mostrar agora o porquê. Lázaro estava morto, ressuscitou, o frasco teria que estar aberto. Então, provavelmente, não foi usado. Alguns evangelhos falam sobre quebrar. Ela, na realidade, não chegou, pá, arrebentou aquele vaso de barro, você imagina, saindo todo aquele perfume. Não foi bem o que aconteceu. Na realidade, ela tirou ali o selo, o lacre. Para quem tem um pouquinho mais de idade, você lembra as vacinas que tinham ampola de vidro, que você tinha que quebrar ali a partezinha de cima para tirar o líquido? Foi o que ela fez. Esse frasco ele vinha com um lacre dessa maneira que, quando você rompia, você mostrava que ele estava aberto. Isso mostra que era um frasco novo, nunca usado. Ela ofereceu primícias. Por isso que eu creio que ela não usou em Lázaro, porque estava lacrado. E ela, na realidade, está oferecendo a primícia. Maria adorou a Deus com os seus bens, o melhor. Olha, Malaquias 3, se você quiser conhecer um pouco sobre a utilização dos seus bens na obra do Senhor e na tua vida, leia Malaquias 3. Nós vemos outros exemplos de abnegação, de servidão, de uso do seu bem para a obra do Senhor, como em Davi, Salomão e outros. O que temos ofertado ao Senhor? Sobras? Qual tem sido a nossa oferta? Ela ofertou o louvor, a primícia, o melhor. A unção dos pés de Jesus é um ato de humildade, devoção e reconhecimento profético da morte de Jesus. Ali no verso 7, Jesus diz, mas deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Ela, embora não estivesse claro em sua mente o que era, mas ela estava já ali, como um ato profético, embalsamando um corpo que estaria sendo dilacerado. Enxugar os cabelos, um gesto de rendição total e amor profundo. Maria se arriscou muito. Primeiro que no ambiente onde eles estavam, somente os homens comiam à mesa. As mulheres que ali participavam eram para servir. Maria, ela entrou no recinto, ela devia ter cabelos longos, porque diz que ela secou os pés, e entrou com o cabelo solto. Foi uma ousadia. Ou ela soltou na hora para secá-los. Mas olha que coisa interessante. Muitas vezes nós vemos a opressão, a repressão contra a mulher, mas Jesus ele começou a libertação.
E a primeira coisa que ele faz, ele defende, deixa. Então, nós vemos muitas pessoas que falam que a Bíblia é machista, ela reprime, mas na realidade Jesus é que começou essa escalada de libertação das mulheres. Estamos dispostos a oferecer o melhor ao Senhor? Qual é a tua disposição? Seguindo aí, nós vamos para o versículo 4 e 6, que nós já estamos em 18 minutos, que diz: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava ficar com ela e tirar dela o que era colocado. Nós vemos em Judas a falsa piedade. Critica Maria sobre o pretexto de cuidar dos pobres, mas seus motivos eram, na realidade, egoístas. Era uma boa ideia? Excelente ideia, na hora errada. Vender aquele frasco, 300 denários, uau! Ia dar um upgrade no projeto missionário local fantástico. 1 ano de salário, uma oferta tremenda. Uma ótima ideia, na hora errada. Por que na hora errada? O momento era do Senhor. Não era do seu trabalho, não era do campo e não era meu. Nós temos que entender que na nossa vida existem fases e momentos. E quando nós estamos com o Senhor, nós estamos com o Senhor. Ah, mas o campo, as pessoas estão morrendo. Calma. O Senhor, a seu tempo, usará você e dará sabedoria para que você atinja essas pessoas. Uma ótima ideia, como eu disse, na hora errada. Ganância e cegueira espiritual. Judas não consegue enxergar o valor de Cristo, porque seu coração está enfocado nos interesses terrenos. E a aplicação para nós? Nosso amor por coisas deste mundo está nos impedindo de enxergar o verdadeiro valor de Cristo. O que é que você tem colocado que está tirando o valor de Cristo na sua vida? Dificuldade, um problema, um relacionamento, né, um parente, saúde. Nós precisamos enxergar o verdadeiro valor de Cristo. Nosso apego às coisas materiais nos faz, muitas vezes, enxergar atitudes iguais à de Maria como um desperdício aos olhos humanos. Nós estamos enxergando, como eu disse, o que o Senhor tem feito. Versos 7 e 8. Seguimos, aí nós vemos a resposta de Jesus. Deixe-a em paz, respondeu Jesus, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão, mas a mim nem sempre terão. Claro, Jesus estava dizendo que ele estava encaminhando para a sua morte, ele sabia disso. E ele diz, os pobres vocês sempre terão. Ele não eximiu aqueles irmãos de cuidarem deles. Ele disse, vocês sempre vão ter, ou seja, vocês vão cuidar deles, porque vocês têm que cuidar deles. Quer ver um outro exemplo? Mateus 14:16, Jesus diz, porém eles lhe disse, não é necessário que vão dar-lhes voz de comer. Jesus fez um milagre ali, mas a ação tem que ser minha e sua. Nós temos que cuidar de forma social. Nós fomos chamados, irmãos, não só para a salvação. Jesus veio trazer o reino. Nós fomos chamados para o reino. A salvação está implícita no reino. O reino, meu irmão, é muito maior do que a salvação. Um exemplo. Você já ouviu falar do Pacto de Lausanne? Se você não ouviu, leia na internet. São 2 folhinhas, é uma leitura bacana, né? E o que é o Pacto de Lausanne? É um documento do cristianismo evangélico que defende o engajamento social como parte da missão da igreja. O pacto foi adotado em 1974 e é considerado um dos documentos mais importantes da história da igreja moderna. O pacto defende o evangelismo, defende o discipulado, o engajamento social, a justiça social,
com responsabilidades bíblicas dos cristãos evangélicos, a denúncia da injustiça e da opressão como parte da missão integral do cristão. É minha e sua missão cuidarmos não só da vida espiritual, mas da totalidade do ser humano. Preguei na quarta-feira, eu falei, você tem seu engajamento, você economiza água, economiza luz, você está ajudando na redução dos efeitos estufa, né? A gente viu uma pesquisa que em 2040 a probabilidade de nós sermos 64,4%. Eu sozinho não faço nada, mas eu acho que 64% consegue. Começa com você, começa comigo. E aí você lembra da pergunta do Junta de Missões? E você? Até onde vai o seu amor? Declaração de Seul, 50 anos do Congresso de Lausanne, 1974-2024. Você esteve lá. Finalzinho do ano passado, você participou. Porque o pastor André esteve lá através da Rádio Transmundial e representando a PIB de São Caetano. E ele participou da assinatura, novamente, do comprometimento de todos os cristãos do mundo no engajamento cristão e social do mundo. Então é minha responsabilidade sua. Por isso que ele disse, agora vocês estão comigo, mas a responsabilidade é de vocês, cuidem. Nós temos feito a nossa parte social, temos feito sim. Quando você entrega os seus itens para a cesta básica, né? Ainda com relação à família, nós temos o projeto Guerreiros, que tem um período que ora pelas famílias. Nós temos as Déboras, né, um projeto específico das mulheres de nossa igreja que ora pelos filhos. Mães de joelho, filhos de pé. Você tem como se engajar. Procure. Não só a nível espiritual e oração, mas como você tem como se engajar também nos projetos. Valorização da devoção de Maria. Jesus reconhece o significado espiritual do ato de Maria. Jesus reconhece o seu ato de adoração. Ele ouve, ele vê. Ele viu que realmente Maria o fez do fundo do seu coração. E o Senhor vê o seu ato de adoração. O Senhor está olhando e vendo o seu ato de adoração agora, nesse momento. O sepultamento iminente, Maria antecipa a morte de Cristo, como nós falamos, mostrando que ela compreendeu o que os outros ainda não haviam entendido. Ou seja, Jesus já tinha falado uma porção de vezes para os discípulos, mas eles não tinham ainda caído a ficha. Mas Maria começou a pescar a coisa. Ela foi perspicaz. Estamos percebendo o que Deus está fazendo em nosso tempo e respondendo com devoção? Será que nós estamos sensíveis a isso? Para finalizarmos aí, de 9 a 11, né, a oposição crescente dos líderes religiosos. Enquanto isso, uma grande multidão que veio de Jerusalém, lembra que é perto, ali de Betânia, de judeus, né, que ficou sabendo que Jesus estava ali aonde? Em Betânia. E foi até lá, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Pois, por causa dele, muitos estavam indo crer em Jesus. Questão da ressurreição. Nós tínhamos naquela época 2 grupos ali. Os fariseus e saduceus. Os fariseus, eles criam na ressurreição, mas lá no final, lá nos últimos tempos. E os saduceus não criam de forma nenhuma na ressurreição. Então era difícil para eles, naquele momento, estarem aceitando a ressurreição naqueles dias, ainda mais um morto de 4 dias. Até eles queriam que um morto de 3 dias até poderia ressuscitar, mas de 4 era impossível. Então causou ali um furor, né, na mente daqueles homens. Endurecimento dos líderes, em vez de se renderem ao poder de Cristo, decidiram matar tanto a fonte do milagre, Jesus, quanto Lázaro, que era a prova viva do seu poder. Eles, na realidade, estavam tentando
né, sumir, não só com o produtor do milagre, mas também com o milagre. E o contraste é, enquanto Maria responde com adoração, os líderes rejeitaram deliberadamente. Estamos abertos à verdade de Cristo ou resistimos por causa dos nossos próprios interesses? E para fechar a conclusão, o texto nos desafia a refletir sobre como respondemos ao valor de Cristo. Maria viu o valor supremo de Jesus e respondeu com adoração e sacrifício. Estamos dispostos a ir à adoração e o sacrifício, se necessário? Judas revelou um coração endurecido e egoísta. Os líderes religiosos resistiram à vontade, preferindo proteger suas posições. Adoramos a Cristo como Maria, reconhecendo seu valor e entregando tudo a Ele. Que nossas vidas sejam como a casa de Betânia, cheia da fragrância de Cristo. Senhor Deus Pai, graças, Senhor, te damos, ó Pai, pela Tua palavra lida. Te agradecemos, ó Pai, pelo livro de João, porque nós tivemos, ó Pai, liberdade, ó Pai, em portas abertas de estar, ó Pai, falando da Tua palavra. Obrigado, Senhor, que realmente Tu nos mostras, Senhor, que Tu nos ama, Senhor, assim como o Senhor interagiu com aquela família de Lázaro, Tu quer fazer com as nossas famílias. Tu quer estar junto, Tu quer, Senhor, estar caminhando, estar nos ajudando, Senhor, nos dirigindo, nos conduzindo, nos mostrando qual a Tua vontade. Ó Pai, que a Tua fragrância, Senhor, venha permear as nossas vidas e as nossas famílias, as nossas casas. É minha oração, Senhor, meu pedido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.